Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, agradecendo a presença de todos, especialmente do desembargador Márcio e da doutora Antônia, que estão aqui compondo o quórum conosco, aos presentes, advogados, partes, sejam todos muito bem-vindos. Submeto a apreciação dos senhores a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. Anuncio na sequência os processos que serão adiados face à ausência justificada da desembargadora Marilce Andrade Adário, ora relatora, ora revisora, ou mesmo tenha pedido vista dos autos. Da pauta, Antônio Fernando Barco, Ari Toso e Maria Angélica. Inclusive com pedido de preferência, Dr. José Wilson. É o 2, Serviço Social do Comércio, José Anastácio da Conceição, desembargadora é a relatora. 3 da pauta, Cleomar Rios e Antônio Faé. 4, Gilson Antunes de Melo e Antônio Faé. 5, Rubens Cara José e Odila Francisco. 6, Santander Leasing e Jorlan Veículos Automotores e Guilherme Marçal. 7, Marco Antônio Abraão e Fernando Rodrigues Rezende. 8, Brasil Telecom e 14, Brasil Telecom Celular. 11, Celso Antônio Ferreira e João Augusto Benetti. 12, Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos. Manfred Vera Cruz Seguradora, Aparecido Gomes Cardoso, ambos recorrem. Edina Sebastiana da Cruz e Silva e Construtora Degrau. 14, Demondes Comunicação e Publicidade, Jefferson Wagner Ramos. 15, Banco do Brasil, Firmino Gomes Barcelos. 16, APA e Ministério Público. 17, Ruth Gito dos Santos, Centrais Elétricas, Mato Grossenses. 18, Unimed e MVP. 19, Fernando Sintra, José Luiz Evangelista da Conceição. 20, Marcelo Vendrame, construtor imobiliária Salas e Dal AgroScience. 21, Hidrelétrica Foquim e Banco da Amazônia. 22, Maria da Penha de Souza Rocha e Banco do Brasil. 23, Oi e Kleber Gonçalves. 24, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena e Online Publicidade. 25, Mudar SPE e Michel Borges Pinheiro. 26, Alcides Souza Assunção, espólio de Hernani Pontes, representado pela inventariante. 27, Domingos Muraneto e Bradesco e ainda Mauro José do Nascimento. 28, Domingos Muraneto, Banco Bradesco e Lore Eloy. 29, Banco Bradesco e FDC de Araújo. 30, Wilson Alves de Souza e Banco Honda. 31, Unimed e PJGS. 32, desculpe, Neila Maria Rodrigues Moraes e Gilberto Antônio. 33, Várzea Grande Notícias e Murilo Domingos. 34, Projetos Engenharia e Banco do Brasil. 35, HSBC, Banco Bradesco, espólio de Leordino Mendes dos Santos. 36, Banco Companhia de Seguros e Domingos Muraneto e ainda espólio de José Roberto Risonho. 37, Banco do Brasil e Sérgio Luiz Alves. 39, Banco do Brasil e Sérgio Vedovato. 40, Serra Supermercados e Comaso. 41, Vicente Ferretti e Banco Bradesco. 42,
Nutribar Nissim e Fundação Clube do Roncador. 43, Real Distribuidora, Importadora e Exportadora de Bebidas, exclusiva Parque, Administração e Estacionamento. Banco Bradesco, ambos recorrem. 44, José Totim dos Santos, Pode Vilmar Pérez de Farias. 46, 45, Banco Santander e Adenildo da Silva Rocha. 46, CNC JLNF. 47, Clodomiro Carrijo e Adalberto Bento. 48, Romário Gonçalves Alves Velasco. 51, Dirceu, Instituto Ecológico Cristalino. 54, Comércio, Importação de Fertilizantes, Campos Novos e Eugênio Noro. 55, Unimed, Carlos Vieira Sanches. 56, Porto Seguro, Benedito Rosa. 57, Banco Alto, Companhia de Seguros e Aparecida Pereira. 62, Cleomira Souza e Banco Bradesco. 64, Unimed, Bruna Rios. 65, Branco Cruzeiro do Sul e Wendel Ferreira. 66, Unimed Goiânia e PHUDJ. 67, Anilza Maria Martins, de Oliveira e Entre Rios Produtos Agropecuários. 68, Porto Seguros e Valdeci de Souza. 70, Unimed e Larissa Souza. 72, Wellington Fonseca e Ministério Público. 77, Benedito Elcio Santana Nunes e Banco Santander. 78, Alain Wagner e CAB. 80, Unimed e KPR. Unda Complementar e Divino Abílio e Jorge Dal Rosso. 2 da Complementar, Porto Seguro e HSL. 3 da Complementar, Messias Arcanjo Gonçalves e BV Financeira. 4, Luiz Verne Centrais Elétricas. 5, Eva Alves e Porto Seguro. 6 da Complementar, Walter e Porto Seguro. 7, Bradesco, José Soares dos Santos. 8, Banco Bradesco e Kleber. 9, João Câmara e Porto Seguro. 10, Ministério Público e WFS e SPN. 11, Josué da Costa Monteiro e Banco Daicoval. 12, Banco Cruzeiro do Sul e Manuel de Jesus. 13, Banco Bradesco, Israel Inácio de Alencar. 14, Agroindustrial Novo Oeste e César Augusto. E 2 da Complementar 2, Porto Seguro e Lucirlene Vieira de Castro. São esses os processos adiados em razão da ausência, como já dito, justificada da eminente desembargadora Marilce Andrade Adário. O desembargador Sebastião, bem lembrado pelo desembargador Márcio, também encontra-se em gozo de férias. Pedido de preferência, o número 9 da pauta, da doutora Joelma Ribeiro, KAAG e SACG. Sou a relatora. Trata-se de agravo do instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlone Augusto de Arruda Gomes contra a decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, que em ação de execução de alimentos proposta por Silvia Af da Costa e Caio Augusto da Costa Gomes, decretou a prisão civil do agravante por 30 dias. Razões recursais, aduz que nunca tentou se eximir da obrigação que lhe compete, mas que os valores fixados a título de alimentos para os agravados totalizam a quantia de R$ 9.000 por mês, são excessivos e fogem de sua capacidade contributiva.
cita que demonstrou documentalmente que não possui rendimentos para arcar com os valores objetos da ação de execução e que continua pagando pensão ao filho Caio dentro das suas possibilidades, isto é, 1/3 do salário mínimo. Afirma que a parte agravada Silvia Af da Costa Gomes, a pessoa abastada de bens e aufere renda vultuosa, motivo pelo qual o objeto da ação de execução de alimentos perde seu caráter alimentar. Pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo da decisão que decretou sua prisão civil, determinando a expedição de contraordem para o não cumprimento do mandado prisional já expedido e ou seu recolhimento até o julgamento do mérito deste recurso. O agravo instruído com peças de folhas, deferido efeito suspensivo, juízo a cor prestou informações contra razões às folhas. Ressai dos autos que Silvia Af da Costa ajuizou ação de divórcio litigioso cumulado com partilha de bens, alimentos, regularização de guarda, vistas, cumulada com direito real de uso de imóvel residencial do casal em face de Carlone Augusto de Arruda Gomes, tendo sido fixado em sede de tutela antecipada alimentos provisórios no importe de R$6.000 destinados ao filho do casal, Caio Augusto da Costa Gomes, e de R$3.000 destinado à ex-mulher do agravante. Diante do não pagamento integral do quanto estabelecido na decisão, nos meses subsequentes, os beneficiários propuseram a ação de execução de alimentos em questão, na qual foi determinada a prisão civil do recorrente pelo prazo de 30 dias, decisão esta hora agravada. Pois bem, em que pese as ponderações recursais, bem como a farta documentação carreada aos autos, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a execução de prestação de alimentícia, que é fundada em título executivo judicial, não se coaduna com a discussão do binômio necessidade e possibilidade dos alimentos prestados. Com efeito, a discussão sobre as possibilidades de o alimentante continuar arcando com pensão alimentícia ou sobre as necessidades dos alimentandos haverá de ser tratada em demanda específica, como já vem sendo feita, processo número tal, jamais em sede de execução. Trago à colação julgados desta Corte e de outros tribunais acerca do tema e prossigo finalizando. Em causa, a ação foi proposta com base no artigo 733 do CPC, sendo incontroverso que o adimplemento do débito alimentar realizado no importe de 1/3 do salário mínimo foi meramente parcial. Dessa forma, permanecendo o agravante de estar inadimplente, quanto ao valor total devido autorizado está a decretação da sua prisão. Por isto, nego o provimento ao recurso de agravo do instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida. É como voto. Doutora Antônia. De acordo, excelência. Desembargador Márcio. Alinho-me ao seu entendimento. Proclamo o resultado. A unanimidade, nos termos do voto da relatora, negar o provimento ao recurso. Desembargadora Clarice, Vossa Excelência tem 3 embargos. Dá para ser julgados em conjunto? É o 58, 59 e 60. 58 e 59, sim. O 60 separado. Então, vou chamar a julgamento 58, Nivaldo Ricardo e Ivanor José Lima. 59, Ivanir Valmor, Banco Rural. Vossa Excelência, com a palavra. Em ambos, eu estou desprovendo, a pretensão está calcada em rediscussão da matéria. Eu acompanho. Desembargador Márcio. De acordo. A unanimidade desprover os recursos nos termos do voto da doutora relatora. 60, Porto Seguro e Paulo Gonzaga. Este aqui, de fato, ocorreu uma omissão que faz toda a diferença em relação à deserção que havia sido decretada em relação ao recurso. E aí essa omissão faz com que eu tenha que reformar totalmente o acórdão para
revogar a decisão que julgou deserta a apelação e dar prosseguimento ao feito, de modo que aí eu vou lançar o relatório na sequência para apreciação do mérito. Tinha aqui um equívoco em relação ao comprovante do preparo. Você está dando caráter infringente? Estou dando provimento em caráter infringente. A parte contrária se manifestou? Reformando in totum o acórdão proferido no recurso de agravo regimental número 55616/2015, ao qual dou provimento para tornar nulo o deciso que negou o seguimento ao RAC, ao recurso de apelação civil 109.662/2015, e afastar a deserção ali reconhecida. De conseguinte, determina a conclusão do apelo para análise do recurso na matéria de fundo. É como voto. Vossa Excelência deu, portanto, caráter infringente, né? Aí a minha pergunta é a seguinte: foi oportunizado ao embargado a se manifestar? Eu vou acompanhar a eminente relatora. Desembargador Márcio. Também acompanhe depois da ponderação e resposta da relatora. A unanimidade nos termos do voto da relatora proveram os presentes embargos. Da minha relatoria, agravo... Pela ordem, senhora presidente, eu agradeço muito a preferência e peço licença para cuidar dos outros afazeres, desejando a todos um excelente dia. Muito obrigada. 10 da pauta, Sociedade Beneficente Santa Helena, Hospital Santa Helena e ABS, representada pelo pai Carlos Alberto Conceição Silva. Sou a relatora. Agravo interposto por Sociedade Beneficente Santa Helena, contra a decisão proferida pelo juiz da 6ª Vara da comarca de Cuiabá, que na ação de obrigação de fazer intentada por Alícia Barbosa Silva, representada por seu pai, Carlos Alberto Conceição Silva, concedeu os efeitos da antecipação da tutela para determinar que o requerido, ora agravante, forneça toda a medicação, exames, fisioterapia e acompanhamento médico necessário à menor requerente em razão de fissura sofrida na clavícula esquerda. Nas razões recursais, a agravante sustenta a ausência do dever de conceder à agravada medicamentos, exame, fisioterapia e acompanhamento médico ante a inexistência de verossimilhança das alegações de suposta ocorrência de erro médico. Requer seja concedido o efeito suspensivo e, ao final, provido para reformar a decisão. A liminar foi indeferida pela doutora desembargadora Marilce Andrade Adário, relatora em substituição legal. Informações prestadas com a manutenção da decisão agravada. É o breve relato. Agravado não apresentou conta minuta. Voto. Como relatado, trata-se de agravo interposto pela Sociedade Beneficente Santa Helena contra a decisão que, na ação de obrigação de fazer intentada por Alícia Barbosa, representada pelo pai, Carlos Alberto, concedeu os efeitos de antecipação para determinar que o requerido, ora agravante, forneça toda a medicação, exame, fisioterapia e acompanhamento médico necessário a menor requerente em razão de fissura sofrida na clavícula esquerda. A agravante sustenta a ausência do dever de conceder à agravada medicamentos, exame, fisioterapia e acompanhamento médico ante a inexistência da verossimilhança das alegações de suposta ocorrência de erro médico. Requer seja concedido efeito suspensivo e, afinal, provido para reformar a decisão. Pois bem, faço necessário um breve relato dos fatos. Traz-se dos autos que a agravada nasceu no dia 5 de março de 2015 no Hospital Agravante por meio de parto normal. Assevera que durante o parto ouviu-se um estralo, entre aspas, sendo pedido a realização do raio-x da recém-nascida. Todavia, o hospital informou que não havia qualquer lesão na criança. Afirma agravante que no dia 8 de 3 de 2015, os pais perceberam que a criança não movimentava o braço e chorava muito.
voltaram ao hospital agravante e foram informados que não havia médico responsável nessa área no momento, solicitando que voltassem no próximo dia. Preocupados, os pais procuraram outro hospital, oportunidade em que foi constatado que a criança apresentava uma fissura na clavícula esquerda. Nesse momento, registraram o boletim de ocorrência, comunicando os fatos ocorridos e propuseram a apresentação pleiteando o que entendem devido. Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, tenho que não merece prosperar, tendo em vista que, de acordo com as provas carreadas aos autos, estão presentes todos os indícios de que a figura constatada na criança ocorreu no momento do parto, não sendo apurada naquele momento pelo hospital. Além do mais, ao voltarem ao hospital, a agravada não recebeu o devido atendimento, necessitando procurar outro hospital. Como bem consignou a relatora substituta na apreciação da liminar, inexiste a lesão grave ou de difícil reparação, já que a agravante é um hospital e pode fazer todos os procedimentos. Neste sentido, colaciono aqui, peço ver para deixar de fazer a leitura, um julgado, inclusive, desta feita, da desembargadora Nilza Poças de Carvalho. Finalizo nessa atoada, nego provimento ao recurso de agravo do instrumento, mantendo a decisão que determinou o agravante, que determinou a agravante, que forneça toda a medicação, exame, fisioterapia e acompanhamento médico necessário a menor agravada em razão da fissura sofrida na clavícula esquerda. É como voto. Como vota a doutora Antônia? Desembargador Márcio Vidal. De acordo com Vossa Excelência. A unanimidade, nos termos do voto da doutora relatora, negar o provimento ao recurso ainda da minha relatoria, 5.3, Engercom, Engenharia e Banco, CNH. Trata-se de agravo instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Engercom, Engenharia, em recuperação judicial, em face da decisão proferida pelo juiz da terceira vara especializada de direito bancário de Cuiabá, que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito no contrato, encartado nos autos, depositando-se nas mãos dos procuradores da instituição financeira mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada da comarca no prazo da purgação da mora, salvo ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavando-se termo circunstanciado sobre o estado de conservação do bem. Nas razões recursais apresentadas às folhas, a agravante alega que o agravado ingressou com a ação de busca e apreensão em seu desfavor, na qual houve deferimento de liminar, entretanto, a decisão recorrida lhe ocasionara lesão irreparável de difícil reparação, havendo necessidade de permanecer na posse do bem, uma vez que é necessário às suas atividades e já adimpliu substancialmente o contrato. Afirma que se encontra amparado pelo período da blindagem, uma vez que está em recuperação judicial, e uma das consequências é a suspensão da exigibilidade dos créditos existentes na data do período, mesmo que ainda não vencidos, conforme artigo 49, inciso 3, 52, combinado com o parágrafo 4º do artigo 6 da Lei de Recuperação Judicial, sendo proibida a retirada de qualquer bem na empresa no referido período, pugna ainda pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo provimento com a reforma da decisão recorrida. Nas contrarrazões encartadas folha, agravado alega que, no caso, não é aplicável o crédito de banco à recuperação judicial, uma vez que se trata de alienação fiduciária, não se confundindo com os direitos reais de garantia previstos no artigo 1225 do Código Civil. Ademais, o decreto 911/69 garante ao agravado a busca e apreensão do bem, sustenta o descabimento da alegação de adimplemento substancial para justificar a manutenção do maquinário na posse do agravante, uma vez que o credor fiduciário, desde que comprovada a mora, tem direito de requerer a busca e apreensão do bem. Alega que o juízo da terceira vara civil é competente para a demanda proposta pelo banco, não podendo prosperar as alegações do agravante de que seria a competência do juízo da falência. Pugna pelo desprovimento do recurso, é o breve relato dos fatos. Voto. Conforme relatado, a agravante recorre de decisão que deferiu busca e apreensão de maquinário que sustenta ela ser necessário ao desempenho de suas atividades em favor do banco
CNH Industrial S.A., com fundamento no decreto 911/69. Verifica-se que a agravante firmou o contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira consistente na cédula de crédito bancário número tal para aquisição de um maquinário New Holland, modelo motoniveladora, série tal, modelo tal, pelo valor de R$ 463.500, mediante recursos originários de repasse da Agência Especial de Financiamento Industrial, FINAME, com vencimento da primeira parcela em 16/11/2011 e da última em 17/8/2015, estando inadimplente com valor de R$ 136.363,58. Nesse contexto processual, constata-se que o objeto social do agravante consiste na realização de pavimentação, construção civil e terraplanagem, sendo que o bem a ser apreendido nestes autos consiste em uma motoniveladora que é utilizada na compactação e nivelamento das pavimentações realizadas pelo recorrente. Diante desse quadro, é possível vislumbrar que a retirada do bem da posse agravante, nesse momento, poderá ocasionar prejuízo ao desenvolvimento das suas atividades, especialmente considerando a alegação de que o referido maquinário consiste na única motoniveladora que a agravante possui. Portanto, tem que a regra do decreto 911, invocada pela agravada, não pode afastar a incidência da regra contida no parágrafo 3º da lei, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, tendo em vista que a retirada do maquinário é essencial ao regular funcionamento da empresa agravante, poderá, neste momento, inviabilizar até mesmo o cumprimento do plano de recuperação judicial, reduzindo sua capacidade de produzir. Imperioso considerar que a Lei 11.101 adota como princípio de preservação da empresa, adotando soluções práticas voltadas à superação da crise econômica financeira que a devedora enfrenta, como também a manutenção de sua função social com estímulo à atividade econômica desempenhada pela recuperanda. Além disso, constata-se que, no caso em apreço, o agravante já adimpliu substancialmente o débito pactuado, tendo em vista que o financiamento possuía o valor de R$ 463.500 e o inadimplemento é de R$ 136.363,58, de forma que tenho como possível a manutenção da agravante na posse do bem no período da blindagem, a fim de não inviabilizar seu sistema de recuperação judicial ou até mesmo até a data da homologação do plano de recuperação judicial. Também trago jurisprudência em sentido uniforme com o que estou decidindo e finalizo eu. Conforme se verifica, embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida em favor da empresa devedora ao agravante, porém, como na hipótese versada nos autos, o maquinário é essencial à atividade desenvolvida pela empresa, conforme a alhures mencionado, aplica-se a ressalva final prevista no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101/2015, de forma que deve permanecer o maquinário na posse da agravada no período de blindagem, conforme deferido em sede liminar. No mais, com relação ao argumento de que o juízo da terceira vara civil não seria competente para ação de busca e apreensão, anoto que a referida matéria não foi objeto de decisão pelo juízo ACO, de forma que deve ser submetida a sua apreciação sob pena de supressão de instância. Em face dessas considerações, dou provimento ao recurso, a fim de manter o maquinário descrito na peça inaugural na posse da agravante durante o período de blindagem, tendo em vista que se trata de bem necessário ao desenvolvimento da sua atividade empresarial. É assim que estou votando. Doutora Antônia, como vota? Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador? Proclamo o resultado. A unanimidade, nos termos do voto da relatora, deram provimento ao recurso. Cadê o voto desse aqui? Ah, sim. Já trabalhando.
embargos de declaração da minha relatoria, Paul Dias e Orion Veículos. Eu sou a relatora, e ainda mais um outro embargos, que é Saboia Campos Construções e Comércio e Banco Itaú. Em ambos eu estou dando parcial provimento e já declino a motivação. No Jean Paul Dias, parcial provimento aos embargos para sanar a contradição quanto à alegação que a demora na citação se deu por motivo inerente à morosidade do judiciário, sendo que foi por falha de localização de endereço do embargante. Todavia, isso não modifica o entendimento de afastar a prescrição. Doutor Antônio? Me parece que há um impedimento aqui, no julgamento. Da Saboia Campos. Da Saboia Campos, e me parece que é genro, e também me parece o Jean Paul Dias. Eu acho que é meu genro, eu não estou... Então ficam ambos aliados. Senão... Os embargos de declaração também da minha relatoria, que estão sendo desprovidos por tentativa de rediscussão de matéria. São eles: 49, embargante Alcir Gonçalves de Araújo, Weiner Carlos Medeiros e Banco Itaú Leasing. 63, MEV e ESA. E da pauta complementar, Itaú e Rosalvo Pinto Brandão, Advocacia. Tentativa de rediscussão de matéria, todos desprovidos. Como vota a doutora Antônia? Acompanhe Vossa Excelência. De acordo. A unanimidade, nos termos do voto da relatora, desprovido. Também desprovidos da minha relatoria 49 e 63 e ainda o da pauta complementar, exatamente pela mesma motivação. Tentativa, não há nenhuma omissão, contradição nem obscuridade, mantido o acordo, desprovido os embargos. Doutor Antônio, desembargador. Agravos regimentais da minha relatoria, todos eles desprovidos, porque em absoluto confronto com o ditame da lei. São eles 69, que é Luiz de Fruits Commodities e Bertuol Indústria, 71 Thelma Maria e Banco BMG, 74 Banco do Brasil e Saúl Francisco, Agrícola 75, Agrícola Lopes Farias e Cooperativa de Crédito, 76 de Bens e Carlos Alberto Rocha. E 79 Banco Pan-Americano e Alexandro Rodrigues Correia. Todos desprovidos porque não preenchido o requisito legal. Estão de acordo? A unanimidade, nós temos do voto da relatora desprovidos. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo muito a presença do desembargador e da doutora Antônia, declaro encerrada a presente sessão.